Alessina, Sônia Abrão. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, eu já vou chamar o nosso time, porque a gente tem tanta coisa para conversar hoje, senão não vai dar tempo, né? Então vamos começar aqui com o Vladimir Alves, cheio de bochichos. Vem pra cá, Vlad. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos. Olha, tá realmente assim de bochicho, o bafão, tá sabendo. Ixi, fatos, boatos. Não sei se vai dar tempo. É verdade, viu, gente? Nossa, e tá um friozinho em Sampa, 18 graus, vocês teriam uma ideia. Vem pra cá, Thiago Rocha, tá sabendo de tudo. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde pra todo mundo. Ó, se tá frio o clima, aqui o programa é quente, né, Sônia Abrão? Verdade, hoje vai ferver, viu? E também Felipe Campos e seus bafões. Cadê você, Felipe? O que é? Só uma isso? Não, Caiu? ele faz uma apresentação, ele faz um mini show, um pocket. Como que é? Alongamento. Meu Tá Deus. com frio não, garoto? Não, até que não, viu? Até que não. Se vamos segurar o look. Tá ótimo. Gente, olha, nós vamos girar e nós vamos voltar em um minutinho, porque tem um assunto muito sério para ser tratado hoje aqui no nosso programa, tá? A gente vai e volta em um minutinho. Vamos lá. A gente vai direto para o Rio de Janeiro com o lado carioca da Tarde é Sua, Alessandro Lobianco. Chegou cedo hoje, hein, Lobianco? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os meus amigos aí na Roda da Fofoca. Boa tarde, pessoal todo de casa. E um mega golpe que agora teve uma solução. Outro golpe, dessa vez no casal Galhaço, no Bruno Galhaço e na Giovanna Elbach. Uma coisa que começou entre um investimento de amigos, termina na polícia. A Isabela Brito Guerra, uma advogada que era amiga de família, frequentava a casa do casal, propôs ali um negócio, Sônia. Ela tinha um escritório especializado em transações imobiliárias com imóveis que iam a leilão judicial. E ela solicitou ao casal Galhaço um dinheiro, um aporte financeiro, falou que poderia ser uma boa aplicação, porque ela comprava esses imóveis no leilão, regularizava, depois vendia e dividiria os lucros com o casal. A Giovanna Elbach emprestou 100 mil reais para ela. Nossa. Depois o Bruno Galhaço repassou mais 50 mil, mas o tempo foi passando. Ela disse que adquiriu um apartamento em Copacabana e nada do dinheiro da venda chegar. A advogada da Giovanna Elbach, que é a principal advogada da família, falou: olha, Giovanna, solicita a ela, fala que você precisa de um controle para sua contadora, para a organização das finanças, que você precisa de um documento para o seu controle, ou eu mesmo ligo e faço isso. A própria advogada ligou e solicitou a Isabela um documento, qualquer coisa que comprovasse a transação, Sônia, e de repente ela parou de atender, não teve mais contato, até que descobriram que, na verdade, nenhum imóvel foi comprado e houve ali uma apropriação indébita desse valor. A gente teve acesso exclusivo ao depoimento da Giovanna e do Bruno, e a Giovanna, no depoimento ao Ministério Público, diz que realmente passou a procurá-la, inclusive pessoalmente, no escritório. Depois começaram a cobrar isso e ela sumiu. E aí teve uma segunda surpresa. O escritório que ela trabalharia especializado nesse tipo de negociação informou que a advogada não trabalhava mais lá, já fazia certo tempo, inclusive em decorrência de outros problemas, né? E o depoimento do Bruno Galhaço, também muito bem narrado, o Bruno detalhou: olha, a gente ficou muito surpreso, porque também quando a gente tenta contato com ela para pedir esse controle, era até para oficializar algo que já estava oficializado de boca, mas para documentar, deixar isso certinho, né? A gente realmente entendeu que isso era um golpe quando, sem motivo algum, ela some, desaparece, né? Não dá explicação nenhuma, e aí a gente vai, denuncia na polícia, faz boletim de ocorrência, e aí fica comprovado que foi um golpe de estelionato, né? Quando você inventa algo para alguém para ter um benefício, né? Uma vantagem sobre algo que não existe. Ela, inclusive, Sônia, foi condenada na justiça, foi condenada mesmo por estelionato. A pena dela ficou de 2 anos em regime aberto, né? Mais 11 dias multa. Mas agora Giovanna e o Bruno entraram na Justiça Civil para pedir a execução da dívida, né? Do dinheiro de volta. Os 150 mil emprestado, mais juros e correção, que dá aí o total de 183 mil reais. É o prejuízo que eles tiveram nesse golpe. Nossa. E não precisa dizer que a amizade
acabou, né? Ficou por aí. Era mão única, inclusive, né? Do casal para ela e dela nada, por interesse aí para o casal, para o Bruno e para a Giovana. Tem certeza que ela era advogada? Pois é, ela era mesmo advogada e a gente acessou também, Sônia, o depoimento dela, a defesa dela. Sim. Ela disse sim que recebeu o dinheiro da Giovana, mas que a Giovana teria se confundido, que na verdade ela iria investir num escritório próprio, pediu dinheiro para aplicação, né, para investir para ela, não para a Giovana, nesse escritório, e assim que o escritório começasse a ferir lucros, ela devolveria o empréstimo para a Giovana, mais uma taxa ali, né, mais uns juros, uma taxa ali, um lucro, pelos lucros que ela iria começar a ter no escritório. Mas falou que, na verdade, não foi um investimento da Giovana, tendo ela como intermediadora. Mas aí vem uma peça-chave que mostrou que isso foi mentira, que o Bruno Galhaço e a Giovana conheceram ela por meio de um namorado dela, que era muito amigo do Bruno, o Francisco Salgado. E dentro desses 50 mil que o Bruno repassou nessa segunda parcela para o investimento somar 150 mil, 10 mil ele dedicou para esse amigo. Olha, eu vou botar mais 10 mil como um empréstimo para você participar também, ser namorado dela, você vai ter ali um lucro também, e depois você me paga isso. E aí, esse ex-namorado que também, né, é ex-amigos e ex-namorado também, foi enquadrado como vítima, foi a juízo e falou: ela deu o golpe sim, eu confirmo todas as informações do Bruno e da Giovana, eu fiz parte disso, e aí mesmo não restou dúvida que os três tomaram prejuízo e um calote dessa amiga que já tinha viajado para Noronha, Buenos Aires, Nova York, Orlando, frequentava a casa e realmente utilizou dessa intimidade aí para fazer esse golpe de má fé com o casal. Meu Deus do céu, quer dizer, o ex-namorado, ele não era cúmplice, ele foi vítima também nessa história. Ele era amigo de verdade do Bruno e da Giovana, né? Que doido isso. Verdade, ele era amigo mesmo, viajava junto e também ficou muito decepcionado, disse no depoimento dele que não esperava, mas que não poderia concordar com um golpe desse, né? Exatamente. Que realmente foi golpe. E como ele pegou um empréstimo com o Bruno para participar desses 10 milzinho de lucro, ele também foi vítima, né? Que horror. Espero que ele também devolva os 10 mil, né? Comenta, já Vlad. devolveu. Olha, ele esse devolveu é legal. tudo. É, ele foi bem legal, foi bem honesto com o Bruno. Verdade. E devolveu tudo. Tá Menos certo. mal, né? Não invejem o Bruno e a Giovana. A melhor coisa é ter amigo pobre. Você pede 50 reais para ele para pôr o bilhete único, ele não tem, a amizade continua. Exatamente. Tá vendo aí? Foi lá, olha o golpe tá aí, cai quem quer. Você vai, empresta, acaba a amizade, acaba o dinheiro, ninguém vê nada. A melhor coisa é ter amigo pobre. A gente está aí acabando de saber a história de 3 milhões de reais de golpe, não é? De funcionário do Renato Aragão, que ele confiou a vida toda, tinha como amigo. Agora vem essa história do Bruno e da Giovana. Sônia, só cai nesse golpe quando você está muito próximo. A gente tem que tomar cuidado com os amigos, ou quem se diz amigo. Com o inimigo, fica tranquilo que ele não vai te pedir dinheiro emprestado. Você sabe onde você está pisando, né, Felipe? Fecha. Olha, fiador e dinheiro emprestado é uma coisa que a gente nunca deve pedir a ninguém. Eu acho, assim, a não ser... Mas a amizade, como o Thiago Rocha falou, era muito bem estabelecida, que no depoimento do Bruno, a juíza perguntou, mas você nunca quis ver esse imóvel em Copacabana que ela comprou? Por que você nunca pediu, apesar de pedirem depois o número do arremate, né, do leilão? Não foi, lá veio o Bruno e falou, olha, eu era tão amigo que eu confiava tanto... Amizade é assim, realmente, não é? Bom, vamos voltar aqui e agora nós vamos começar a contar uma outra história para vocês, que até a gente já começou a contar aqui a semana passada, mas essa história está ganhando novos capítulos e a situação está ficando cada vez mais séria. É uma história que dói a gente ter que contar, porque envolve um grande amigo e um dos artistas mais amados do Brasil, um dos nossos maiores cantores, uma das vozes mais lindas, que é de Agnaldo Timóteo, né? Faz tão pouco tempo que o Timóteo morreu e a confusão em torno da herança dele só tem aumentado. Vocês estão vendo aí uma das manchetes do jornal Extra, inclusive o suposto pai biológico da filha do Agnaldo Timóteo reaparece
acontece? A menina só poderá se desfazer dos bens da herança que ele deixou para ela depois que ela completar 40 anos de idade. E as coisas estão ficando feias com os irmãos do Timóteo para cima da Kate, que é a filha querida do coração do Timóteo, filha adotiva. Ele começou a pensar seriamente em fazer a adoção legal da Kate, que agora está com 14 anos. Ele adotou essa menina quando ela tinha 1 ano e poucos meses, para vocês terem uma ideia. Ele começou a criar, ele não adotou no papel, já era a filha dele de coração e se tornou a grande paixão do Aguinaldo Timóteo. Com a Kate, ele soube se transformar no pai que ele sempre quis ser, né? E aí o que acontece? A família do Timóteo, notadamente os irmãos, nunca aceitaram a Kate, sempre rejeitaram a menina. E agora, nessa história de partilha de herança, isso ficou agudo de vez, ninguém mais tem que manter as aparências, não é? Às vezes maneiravam aqui, maneiravam ali, para não ferir o irmão, para não magoar o Timóteo, mas não, ela não era aceita como se fosse da família, como se fosse sobrinha dos dois realmente. E aí o que acontece? Começa a guerra, que agora envolve advogados, não é? E que pode se complicar ainda mais. Só que tem uns toques que eu acho bastante cruéis, porque segundo o advogado, não é? O doutor Lobo, o advogado do Aguinaldo Timóteo, que cuidou de tudo, quando o Timóteo começou a pensar seriamente nessa história de testamento, foi justamente quando ele sofreu aquele AVC lá em Salvador e ele ficou entre a vida e a morte mesmo. A recuperação do Timóteo foi uma coisa complicada, ele foi transferido aqui para São Paulo, como vocês sabem. Depois que ele superou tudo isso, e graças a Deus ele ficou sem sequelas, a voz maravilhosa dele voltou, ele voltou a fazer apresentações, voltou até a viajar pelo Brasil e se apresentar, para vocês terem uma ideia. Aí o que acontece? Como ele tinha visto a morte de perto, ele começou a pensar mais adiante, ele falou, não, eu tenho que deixar toda essa história de herança, de bens, já estabelecida. E ele convocou o advogado dele, o doutor Sidney Lobo, e falou, olha, eu quero tratar da adoção legal da Kate e quero fazer a partilha dos bens. E ele fez isso, na verdade, não é? Ele deixaria 50% da fortuna dele. Quanto é a fortuna do Timóteo? 16 milhões de reais. Tá? 16 milhões de reais, ele deixou 8 milhões para Kate. Os outros 8 milhões, ele separou em duas vezes para os sobrinhos, né? 10% para um sobrinho, 10% para outro sobrinho. E para os dois irmãos, ele deixou 15% para cada um. Aí dá 30, dá 50, é isso mesmo. E essa era a partilha, só que os irmãos resolveram contestar. Eles não aceitam a Kate com metade da fortuna do Timóteo. E aí começa a briga na justiça e começa o ressentimento, vamos dizer assim, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, vira à tona com uma força total, total. O Timóteo, quando ele fez esse testamento... Perdão, ele estava no seu juízo pleno, tanto que ele estava em atividade, ele estava profissionalmente, inclusive, viajando por aí. As últimas fotos que a gente tem do Timóteo, sem ser lá no show no Cristo Redentor, foram na rodoviária aqui em São Paulo, porque ele tinha vindo para apresentação ou para uma palestra, alguma coisa assim. Ele veio. Quer dizer, ele estava de posse das suas faculdades mentais e a família está alegando que não. A irmã, Rutinete, teria, inclusive, arrumado um atestado médico que ele estava com confusão mental. Então, ele não poderia ter assinado esse testamento não tem validade. Por quê? Porque eles querem a íntegra da herança. E esse atestado, inclusive, não foi considerado pela justiça, porque absolutamente, não é, falta tudo que se pudesse fazer de registro, de reconhecimento de essas coisas todas, para aquilo ser uma peça de peso nessa história diante da justiça. Então, não foi considerado. Ela tentou ser inventariante, a justiça também não aceitou. E assim, quando eu falo de uns requintes de crueldade, o Timóteo mal tinha sido sepultado, a narrativa que se tem é que a irmã já teria ido para a bela casa que ele tinha lá no Rio de Janeiro,
tirou bens, não é? E aí trancou os quartos, fez esse tipo de coisa. E lá morava a Kate com a empregada, que é a fiel escudeira do Timóteo, praticamente quem criou a Kate, né? Exatamente. Moravam as duas e elas foram praticamente enxotadas. E teria, né, havido uma frase que chocou muito o advogado do Timóteo, a ponto dele resolver trazer a Kate e a Rosália para São Paulo, para elas morarem na casa dele, onde elas estão morando agora. Porque a irmã, a Rutineia, teria dito, naquele dia mesmo em que ela foi para casa e já trancou as coisas e já tomou posse, vamos dizer assim, da mansão do Timóteo, que a Kate tinha vindo do lixo e era para o lixo que ela iria voltar. E isso deixou o advogado bastante assustado, bastante preocupado, que ele tomou essa iniciativa. A Kate está em São Paulo, está vivendo na casa dele por enquanto essa situação não seja, né, resolvida. Inclusive, ela conseguiu matrícula aqui em São Paulo, está fazendo aulas online, está com uma vida mais tranquila, sem hostilidade, sem demonstração de ódio, de rancor, de nada disso. Ele tem mantido a Kate, com apenas 14 anos, longe de uma disputa de herança pesada como essa está se tornando. Quer dizer, era a última vontade do Timóteo, ele estava em posse das suas faculdades mentais, todo mundo sabe que a paixão da vida dele era a Kate, né? Era uma coisa que o Brasil inteiro sabia. Então, esse questionamento é bastante complicado. Ele é fruto, na minha opinião, de um desrespeito total, de uma falta de amor, de uma falta de consideração com os sentimentos do Timóteo, uma falta de respeito à memória dele, né? Ele morreu, acho que em abril, foi em abril, mês passado. É isso. Quer dizer, puxa vida, gente, para a situação já tomar uma dimensão tão pesada como essa, é muito complicado. Então, hoje, aqui no nosso programa, a gente conversa com o advogado, com o doutor Sidney Lobo, ele vai contar para a gente em que pé está nessa história, que chances, não é, tem da Kate sair mesmo com metade da herança, com 50%, que o Timóteo destinou para ela. São 8 milhões de reais, na verdade, na vida dessa menina de 14 anos. Ela toma posse dessa herança quando ela estiver na maioridade e ela só vai poder dispor dos bens que foram deixados para ela quando ela tiver 40 anos de idade, após completar 40 anos de idade. No meio dessa confusão toda, acontece a aparição desse pai biológico. Assim que ele soube da herança da menina, e não dá para a gente colocar de outra maneira, ele apareceu e quer a guarda. E ele tem uma coisa que são os laços familiares, porque ele diz, ela é minha filha, ela tem meu sangue, ela tem família, ela tem um pai e ela tem irmãos. Então, ele está querendo realmente que a Kate vá viver com ele, né? E ninguém consegue acreditar que isso seja só por amor, porque o Timóteo adotou a menina, ela tinha 1 ano de idade. Cadê esse pai? Esse pai é nigeriano, esse pai disse que estava na Nigéria quando ela nasceu, então ele não tinha como voltar ao Brasil. Quando ele pôde voltar ao Brasil, ela já estava sendo criada pelo Timóteo e ele não quis interferir nesse relacionamento, mesmo porque ele poderia dar um bom padrão de vida para a filha, coisa que ele naquele momento não poderia. Mas agora que o Timóteo se foi, ele não quer uma filha sem pai, então ele quer a filha dele de volta. E aí as opiniões se dividem. E os advogados, claro que desconfiam na verdade, não é? Agora, com 8 milhões de reais, essa filha ele quer de volta, não seria apenas interesse na fortuna da menina, de poder viver às custas dessa fortuna da filha, do que realmente um pai que quer a sua filha de volta, porque não teve condições de ficar com ela antes. Esse é um outro lado da história que também é muito dramático, não é? E é isso que nós vamos discutir aqui. E olha, tem um vídeo do Timóteo que nós vamos mostrar com exclusividade para vocês e que vocês vão entender a dimensão de tudo isso que está acontecendo, tá? Tem muita coisa aqui. E tem uma outra história que vocês não sabem, mas inclusive quando o Timóteo esteve aqui, acho que a última ou a penúltima vez, no ano passado, comecinho do ano passado,
ele falou uma coisa que muita gente não sabia e que vale a pena ser dita novamente, que foi quando o Tiago fez para ele a pergunta: escuta, você ama a Kate, ela é a sua filha do coração, ela é a razão da sua vida, mas você já não teve uma outra filha? Pai biológico, você já não foi? E ele disse que sim, ele tinha tido uma outra filha, e uma filha, né, biológica. E essa história você também vai rever aqui no nosso programa hoje, porque muita gente não sabia disso, né, Tiago? Você que falou, inclusive. Olha, eu estou muito chateado, Sônia Abrão, com toda essa história, porque assim, o Aguinaldo, ele merecia ser respeitado. Nossa. Se ele não teve o respeito, né, das pessoas em volta, em vida, que ele tenha pelo menos em morte. Ele deixou escrito, tá sacramentado, tem vídeo, tá falado. A gente sabe que a casa do Aguinaldo... Sabe o que eu fico pensando, Sônia Abrão? Esse patrimônio que está escrito aqui embaixo, 16 milhões, ele deteriora com o tempo. Claro, porque a gente sabe imóvel, que para manter né? um imóvel... Olha a casa, gente, onde ele morava. Um imóvel custa. A gente sabe também que a casa não estava nas melhores das condições. Nós mostramos aqui, lembra? Não é? Então, assim, é uma casa que vale muito dinheiro, mas que estava precisando de uma grande reforma. Se você deixa essa história no imbróglio e parece que é isso que vai ficar acontecendo, né? não, é igual o apartamento que ele tem, o flat que ele tem na Rua Augusta também, que está no meio desses 16 milhões. Se você não vai pagando o imposto, se você não paga também o condomínio, sabe o que acontece com isso? Vai a leilão, como aconteceu com a filha da atriz, Sim. Não é? Que teve... E perde. Da Beth Lago. Da Beth Lago. Sim, entendeu? É e perde a hora que vai ver, eram 2 salas, não são mais 2 salas, é uma sala. Então, assim, é uma história, Sônia Abrão. Olha, muito eu tenho. Porque ele triste. deixou todo mundo amparado. Ele Triste. está brigando pela quantia, pela partilha. Eu queria que ele mesmo. tivesse deixado 100% para Kate. Kate. Na verdade, 100%. também estou achando que ela merecia. Mas eu acho até que possa Acontecer. prevalecer essa decisão de 100%. Porque o que a gente está aguardando também é a decisão da Justiça quanto à adoção da paternidade, né? Do Ele morreu antes que a adoção estivesse concluída no papel. Não tem a papelada ainda da adoção, mas o doutor Sidney Lobo pode dizer para a gente se é válido ou se não é essa história. Me parece que já existe um parecer favorável da Justiça, então. que ela já pode ser sim considerada filha dele, usando o sobrenome dele, inclusive, tudo direitinho. Então, o Vlad tem razão nessa história. O que você falou, diretor? Tá, pode pegar só a opinião do Felipe? Dá tempo? Então fala, Felipe. Você sabe que uma grande amiga minha faleceu ano passado e ela deixou 2 apartamentos aqui em São Paulo. E ela não tinha família, só era ela, a avó e a tia. A tia e a avó faleceu e ela faleceu. Depois ela era adotada, enfim. E ela, em vida, ela deixou um testamento entregando o imóvel dela, inclusive, para um outro amigo, que foi o amigo que sempre acompanhou ela em todos os momentos da vida. Depois disso, apareceram, tipo, um primo, não sei da onde, outro não sei o quê, tentaram, não deu, porque a partir do momento que ela faz a doação em vida das histórias, não tem como você reverter ou contestar, segundo o que aconteceu com essa minha amiga. Agora, eu espero que isso também não aconteça com o Aguinaldo Timóteo, que eles consigam reverter a situação, porque daí realmente a gente larga a mão e não acredita em mais nada. Então, quer dizer, testamento não vale mais nada. Então, quer dizer, a vontade... Parece que testamento não vale. Então, quer dizer, para que vale um testamento? Para nada, porque se você deixa um testamento e daí na hora que você abre, vem um outro e contesta e é cancelado. Porque testamento, que eu saiba, não tem nem como você contestar. Não tinha, pelo menos, né? Agora, tudo que a gente vê, a gente contestando, é bastante complicado. Mas tudo isso também está documentado, sabe, gente? Não é só de papel, não. São vídeos, coisas que o Timóteo deixou gravadas, depoimentos que ele deu, falando que era essa a vontade dele. E nós vamos mostrar um para vocês agora. É um vídeo, né, diretor? É um áudio. É um vídeo em que ele, logo depois dessa história do AVC, que ele começou a se preocupar com o futuro da Kate, que ele começou a pensar melhor nessa questão de idade e de saúde, ele liga para o advogado e ele faz esse pedido. Eu quero tratar da papelada da Kate, eu quero fazer a adoção legal da Kate. Vocês vão ouvir isso agora da boca do próprio Timóteo. Vamos lá. Doutor Sidney Lobo Pedroso,
Um abraço fraterno para você, para a família. Estamos aqui no Rio de Janeiro, estou me medicando e tive um AVC, um princípio de infarto. Essas fotos que eu mandei para você são fotos da minha filha, que eu adoro desde março de 2008, quando a conheci na porta do meu gabinete. Eu era vereador em São Paulo, ao lado da mãe. Kate Evelyn Cologne. E eu preciso legalizá-la para que ela seja Kate Evelyn Cologne Timóteo. Para que ela seja uma das... Ela já tem um documento como minha herdeira, mas eu quero que ela seja minha filha verdadeira, minha filha oficial. Eu gostaria que você providenciasse tudo isso aí. A mãe dele é Luciana de Fátima Cologne, mas é muito sem juízo, está na minha casa, briga com todo mundo, vai para o meio da rua. E ela já tem idade para ter uma definição da maneira respeitosa e carinhosa como eu a trato, porque ela é a razão da minha vida. Então eu gostaria que você encaminhasse, você sabe, eu tenho documentação da minha residência, embora neste momento eu esteja no Rio de Janeiro, porque eu tive AVC e princípio de infarto. Mas prepara para mim o que for necessário para que nós, no início se puder, amanhã, melhor ainda. Que dia amanhã? Amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. Se puder amanhã, melhor ainda. Algum sinal de que ele estivesse confuso mentalmente? Algum sinal de que ele não estivesse no domínio das suas faculdades mentais? Nada, né, gente? De jeito nenhum. Você sentiu alguma coisa diferente? Porque ele estava fazendo show. Absolutamente. E depois disso, porque tem um longo tempo, né? Isso daí foi justamente depois daquele problema que ele teve. Foi final de 2019. Nós estamos falando que o Timóteo morreu em 2021. 2021, entre 19 e 21, ele veio no A Tarde é Sua. Sim. Alguém aqui percebeu alguma coisa? Não, que ele não tava... E olha que ele teve um AVC, hein? Que ele poderia ter ficado meio birutinha, não ficou. Que foi por conta disso que ele veio justamente. Ele veio falar da recuperação dele. Você pode perceber na hora que ele fala, a menina chama Kate, tal Cologne, eu quero que ela chama Kate, tal Cologne Timóteo. Ou seja, ele tem ele tá com toda a parte dele cognitiva extremamente reservada. Agora você chega e fala que ele não estava nas faculdades mentais, lá bem elaborado, imagina, por aí você percebe que sim. 2 anos ele ficou com confusão mental? A gente teria percebido isso em algum show que ele tivesse feito, porque antigamente era mais difícil você levar uma filmadora, um negócio, né? A máquina fotográfica só. Agora qualquer celular. Eu já ouvi dizer que parece que vídeo, essas histórias, parece que não é prova cabal para a justiça. Então, mas ela tem um peso. Né? Pode não ser cabal, e ele falou no documento, né? Ele falou no documento dela como herdeira. Ele não deixou nada sem falar nesse vídeo. Ele falou, herdeira, eu quero que ela seja... que você faça os papéis, seja o sobrenome minha dela, filha legítima, e que você não deixe para depois, que se possível faça amanhã. Exatamente. Ele tinha essa urgência, justamente porque ele tinha visto a morte de perto com essa história do AVC e ele queria já que o futuro da Kate ficasse garantido. E assim, absolutamente lúcido. Eu lembro que a sequela que o Timóteo teve depois do AVC foi a história de não conseguir cantar, lembra? Que a voz dele tinha ficado muito pequenininha e não sei o quê. E depois ele recuperou totalmente. Foi só uma questão de fazer o tratamento, fazer a fonoaudiologia. Voltou a ser o cantor maravilhoso que ele era. Tanto que o último show, que foi em homenagem à Virgem Maria, lá no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, aquela coisa linda que foi mesmo, um show alto, infelizmente de uma despedida, mas foi lindo dessa maneira mesmo. Ele estava perfeito, absolutamente perfeito. Já era mês de abril agora, é uma coisa muito recente. Cantou como nunca, gente, sabe? Aí vem alegar uma coisa dessas, pelo amor de Deus, isso é desrespeito. Olha, eu acho que... isso é falta de amor, de verdade, viu? Um pouco antes dele ficar doente, dele ir para o hospital e, enfim, acontecer tudo o que aconteceu, ele me ligou um dia e perguntou para mim que eu achava dele fazer um disco de fado, sabe? Ele tinha isso. Que ele queria fazer um disco de fado, cantando... Eu falei, Timóteo, eu acho maravilhoso, não sei por que você não fez ainda. Você deveria fazer, né? Com todo aquele peso cênico que ele tinha e que ele sabia fazer verdadeiramente, eu acho que teria que ter feito. Então, você vê, ele tinha pretensões ainda de continuar cantando, de continuar na carreira, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Exatamente. Agora, a gente tem um vídeo também, o Timóteo, ele ligou do Rio de Janeiro
pro advogado, dizendo que queria, por favor, trata dos papéis, eu quero adotar legalmente, aquela coisa toda, quero que ela tenha meu sobrenome. Depois ele veio e ele se encontrou pessoalmente com o advogado, com o doutor Sidney Lobo, para tratar disso. E tudo foi conversado cara a cara, olho no olho, tá? E vocês vão ver esse momento também aqui no nosso programa. Isso também está documentado em vídeo, tá? Vamos ver agora? Então, vamos ver agora. Vamos lá. Alô, senhoras e senhores, alô, minha gente querida do Brasil. Este doutor Sidney Lobo Pedroso é o novo advogado do Aguinaldo Timóteo, cuidando das minhas dificuldades, dos meus problemas, inclusive da minha paternidade para essa maravilhosa Kate Evelyn Timóteo, que é a razão da minha vida. Um abraço carinhoso e acredito que ele vai ser muito bem sucedido. Eu preciso disso. Um abraço. Um abraço, meus amigos. Deus abençoe a todos. Olha, quem está cuidando desse assunto todo, conversou com o doutor Sidney Lobo, é o nosso repórter, o Bruno Tallon. Ele vai fazer um resumo disso para a gente e vocês vão ver também. Tem um recado da Kate para o Timóteo, que é uma coisa que vai comover todo mundo. Você também vai conferir já aqui no nosso programa. Boa tarde, Bruno Tallon. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde aí para você, boa tarde, Fê, Thiago, Vlad, um abraço aí a todos que nos acompanham. Pois é, Sônia, se tudo documentado, tudo gravado, né, o testamento feito, tudo bonitinho, como deveria ser feito, está gerando esse imbróglio, realmente herança é algo muito complicado, ainda mais envolvendo o artista. Só corrigindo um número, Sônia, eu conversei com o doutor Sidney Lobo logo antes de entrar aqui no A Tarde é Sua, patrimônio avaliado entre 10 e 16 milhões de reais. Tudo bem. Timóteo deixou uma casa, né? Na Barra da Tijuca, uma sala comercial em Copacabana, um apartamento na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o flat que o Thiago Rocha citou aqui na Rua Augusta, em São Paulo, e alguns carros. Então, a família do Timóteo está brigando aí por esse patrimônio avaliado entre 10 e 16 milhões de reais. Agora, o que a gente sabe sobre informações que nós colhemos aí, também não é segredo para ninguém, que a família do Timóteo nunca foi muito chegada com a Kate, né? Nunca engoliram, de fato, essa história desse processo de adoção. Inclusive, o que eu ouvi de uma fonte minha é o seguinte, é Aguinaldo Timóteo, pai de criação da Kate, e ponto final. A família nunca teve nenhum tipo de envolvimento, nenhum laço afetivo com a menina. Eu vou exemplificar isso com duas atitudes que nós tivemos conhecimento, que são muito graves, viu, Sônia? Quando o Timóteo teve esse AVC, nós fizemos plantões diários, né, na porta do Hospital das Clínicas. Cobertura total, enquanto o Timóteo travava aí, literalmente uma luta, né, para poder sobreviver. Um dos irmãos do Aguinaldo Timóteo, o tal do Cícero Timóteo, o que ele teria feito, Sônia Abrão? Ele teria cortado o plano de saúde da Kate, tirado a professora particular que ela tinha e também teria mandado embora o motorista que a Kate tinha à disposição para poder se locomover para onde ela quisesse. E tudo isso sem, claro, o consentimento do Aguinaldo Timóteo, que estava lá internado, e além disso, sem uma conversa prévia, né? Nada disso foi combinado com o Timóteo, foi simplesmente uma decisão quando o Timóteo estava lá internado entre a vida e a morte no hospital. E tem a história da Ruth Netti, né? A irmã do Timóteo. Essa daí que está tentando anular o testamento, dizendo que o Timóteo não gozava de suas plenas faculdades mentais quando preparou todo esse documento. Pois bem, Sônia Abrão, a Maria do Rosário, ela que teve o papel fundamental aí, né, como se fosse a mãe da Kate, ela que teve todo o laço materno, ela afirma, uma fonte minha garante isso para mim, que em uma das visitas da Ruth Netti ao apartamento em que o Timóteo vivia e que a Maria do Rosário trabalhou aí durante muitos e muitos anos, pessoa de confiança do Aguinaldo Timóteo, a Ruth Netti teria dito exatamente essa frase, Sônia: do lixo a Kate veio e ao lixo ela deve voltar. Então são dois exemplos aí que a gente vê que a família do Timóteo não tinha realmente nenhum carinho pela Kate. E como vocês disseram muito bem, conversei com o doutor Sidney Lobo, né, advogado e amigo do Timóteo aí de longa data, que fez o inventário e atualmente está com a tutela da menina. É ele que está custeando todas as despesas, pagando a escola particular. Ele gravou um videozinho aqui para o nosso programa, onde ele vai descrever aí a quantas anda toda essa situação, todo esse imbróglio pela briga aí da herança do Aguinaldo Timóteo, avaliada em de 10 a 16 milhões de reais. E aí me vem esse pai, suposto pai biológico, Sônia, depois tem uma boa para contar para vocês sobre ele. Tem duas coisas hoje mesmo, tem o testamento e tem a aparição desse pai biológico. Só queria fazer um adendo nessa história, que o doutor Sidney Lobo, ele trouxe a Kate, trouxe a Maria do Rosário, ele está com a tutela da menina, mas ele não está recebendo um tostão
coração a mais por isso, nada. Ele está fazendo de coração, ele está fazendo por amizade ao Timóteo, em respeito à memória do Aguinaldo Timóteo. Eles sempre foram muito amigos. Eles eram sempre amigos muito mesmo, amigos. né? Ô, Sônia, aliás, exatamente isso. Quando o Timóteo tinha já adoecido e tal, o doutor Sidney Lobo chega para ele, ó, Timóteo, você já tá com uma idade, né? A gente nunca sabe, uma hora o homem lá de cima pode puxar e a gente nunca sabe quando. Vamos fazer esse testamento. Ah, doutor, tô sem dinheiro no momento. Fica tranquilo, eu faço tudo aqui pra você. Quando você tiver o dinheiro, você me paga. Então, graças aí ao conselho do doutor Sidney Lobo, eles anteciparam as coisas e que foi fundamental, né, Sônia? Porque se não deixasse aí tudo documentado, tudo gravado, imagina a situação, como ficaria e como a família do Timóteo agiria. Já tendo tudo isso, eles já estão fazendo isso, imagina se não tivesse absolutamente nada. Bom, vamos ver agora o vídeo do advogado Timóteo, o doutor Sidney Lobo. Vamos lá. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos os seus telespectadores e aos membros da mesa. Eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre um pouquinho dessa disputa que está ocorrendo do patrimônio do Aguinaldo Timóteo. Eu queria só informar a você que no dia 27 de janeiro de 2021 foi entrado com uma ação aqui em São Paulo de adoção da Kate Evelyn pelo Aguinaldo Timóteo. Lamentavelmente, ele faleceu no transcorrer desta ação, deste processo, mas o artigo 42 do ECA, no seu parágrafo 6º, permite a adoção póstuma. E eu acredito piamente que a magistrada que está capitaneando esse processo vai conceder este desejo do Aguinaldo Timóteo, que foi expressado numa audiência virtual, onde ele disse que a grande paixão da vida dele era a Kate Evelyn e ele queria deixar tudo certinho, tendo-a como herdeira e como sendo ele o pai dessa criança. Foi também feito, dia 4 de março, Sônia, um testamento, onde foi deixado e partilhado um determinado valor de tudo que o Aguinaldo tinha. 50% para a Evelyn, 10% para um afilhado, 10% para outro afilhado, 15% para o irmão biológico, 15% para outra irmã biológica e o apartamento onde mora uma das irmãs com usos e frutos para ela. O importante, amiga, é que a gente faça valer a vontade do Aguinaldo Timóteo, seja respeitada a vontade do Aguinaldo Timóteo. E isso eu tenho certeza que a gente vai conseguir através da concretização da adoção e guarda, e também já fui nomeado inventariante. Nesse testamento, o Aguinaldo me deixou como tutor da Kate, voluntário. Tá. Não ganho nada para fazer e desempenhar essa função, e eu agradeço a Deus por poder ter hoje como missão de vida que o desejo do Aguinaldo Timóteo seja respeitado. Olha que bacana. Ah, que lindo isso, né? Advogado mesmo, amigo mesmo. Ele pegou essa causa para ele e está cuidando da Kate, que eu acho que onde o Aguinaldo Timóteo estiver, ele está muito grato, né? E está um pouco menos preocupado com tudo isso que está rolando aqui embaixo. Mas eu vou falar com o Bruno, é isso, diretor? Fala, Bruno. O Bruno ia falar alguma coisa? Eu queria só contar uma situação com o suposto pai biológico que apareceu aí, né? O nome dele é Lázaro, seria um nigeriano, não esteve presente aí no decorrer da vida da menina. Agora que o Aguinaldo Timóteo vem a falecer e aparece essa herança aí generosa, né? Um valor considerável. Ele, tô aqui, sou pai da menina e quero fazer parte agora da vida dela. Pois bem, Sônia Abrão, o doutor Sidney Lobo, olha só que sacada inteligente que ele teve. Ele está custeando as despesas da menina, está pagando a escola particular em que ela está estudando, né? Sim. E aí veio a exigência do material escolar, valor R$ 2.500. Doutor Sidney falou para ele, legal, você quer parte da herança, tá tudo certo. Já que você é o pai biológico e agora vai assumir as responsabilidades, quanto que você pode contribuir com o material escolar, né? R$ 2.500. Sabe quando que ele respondeu a mensagem, Sônia? Nunca. Nunca mais, tá aguardando até agora a resposta. Então a responsabilidade de arcar com as despesas da menina não quer, mas para a herança ele tá ali. De repente, para a herança ele quer, aguarda realmente. Dá para conversar um pouquinho aqui? Então fala, Vlad, o que você está achando disso tudo? A adoção, o desrespeito, esse pai que aparece no meio dessa história. Gostei das colocações do advogado, Também, acho que tem viu? aí boas esperanças, Sim. né? Para Kate, para que se resolva, até em respeito à memória do Aguinaldo Timóteo, porque eu vou falar por mim. Todas as vezes que eu estive com o Aguinaldo Timóteo
aqui na Rede TV, em outras emissoras, onde quer que seja, ele sempre falou sobre o trabalho e sobre a Kate Evelyn. Ele nunca falou sobre mais ninguém na vida dele. Tudo do Timóteo era trabalho e Kate Evelyn. Ia no camarim, tinha 2 maçãs, ele falou, vou levar essa, vou levar pra minha Kate. E guardava. E era assim, o tempo todo. Então, eu acho que tem que se fazer prevalecer o desejo do Timóteo. Não estou gostando dessa movimentação extrajudicial. Eu acho que alguma coisa aí o advogado precisa levar conhecimento do juiz. Tem alguma coisa aí, Sônia Abrão, que não está me cheirando bem. Que movimentação extrajudicial? O pai aparecendo, e esconde as coisas e tranca a porta. Tem uma movimentação aí que não está me agradando no tocante ao Aguinaldo Timóteo. Certo. Não estou gostando de uma parte dessa história. Eu particularmente, estou desconfiado, mas espero que tudo se resolva. Tem uma bomba aí em relação, de novo, a esse caso do Aguinaldo Timóteo, viu? Vamos falar agora, Bruno? Vamos lá, Sônia Abrão. Exatamente, chegou pra gente aqui uma bomba, né? Nós dissemos aí com relação a Maria do Rosário, que foi a empregada do Timóteo, que teve um papel fundamental na criação da Kate, que ela teria atestado aquela frase horrível, né? A Kate do lixo veio e ao lixo ela deve voltar, que teria sido dita aí pela Rutinete, a irmã do Aguinaldo Timóteo. A gente tem um vídeo, Sônia Abrão, em que ela afirma categoricamente que a Rutinete disse aí essas palavras horríveis. Sônia, a gente tem esse vídeo aqui para exibir. Pode ser já, diretor? Então vamos lá, vamos ver agora. Meu nome é Maria do Socorro da Silva, já sou frequentadora aqui da casa do Aguinaldo já há 25 anos. Ontem eu me encontrava aqui na residência dele, quando a irmã dele, a Rutinete, entrou aqui e perguntando pela Kate. E eu não sabia explicar para onde que ela tinha ido. Aí ela disse a seguinte frase: que a Rosário, a empregada, já não estava mais, não era para ficar mais aqui. E a Kate tinha vindo do lixo e do lixo ela ia voltar. E isso me deixou muito triste, porque eu não entendo com a irmã do Aguinaldo, com essas palavras que ela falava. O Aguinaldo era dedicado, amoroso, atencioso com essa filha, era tudo na vida dele, era. E hoje ela falou essas frases e me deixou muito triste, porque eu também sou mãe e eu não gostaria que ninguém fizesse o que ela fez, de falar essas palavras com a criança que apenas tem 14 anos de vida. Eu, como mãe, eu me senti muito triste de ver ela com aquelas palavras, falando de uma criança que tinha vindo do lixo e por lixo ela ia voltar. Eu me senti sem palavras para falar nada. Muito duro ouvir uma coisa dessa, gente, presenciar uma coisa dessas. Mas antes, deixa eu dar um recadinho aqui. A Rede TV está esquentando com mais uma promoção do Rede TV Plus. É o Festival de Prêmios Inverno da Sorte, que está com tudo. Você parou de assinar? Tá perdendo tempo, viu? Então volta agora mesmo, porque tem sorteios todos os dias. E se você continua assinando, meus parabéns, porque quanto mais tempo você assinar, mais chances você tem de ganhar. E já aqui no programa sai uma Smart TV LED 40 polegadas maravilhosa e que pode ir direto para sua sala, já imaginou? E no final da promoção tem uma Mercedes 680 Avantgarde no Encrenca, que também pode ser sua. Então aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code e assine ou acesse redetvplus.com.br. Já tem sorteio, boa sorte para você, tá bom? A gente tem a funcionária do Timóteo que criou a menina, né? A Kate, ela é a Maria do Rosário. Sônia, a que falou com a apareceu, gente é a Maria do Socorro, que é a vizinha, tá? Ela ouviu esse tipo de coisa e ela confirma que essa frase foi dita mesmo pela Rutinete, a irmã do Aguinaldo Timóteo, tá certo? Bom, vamos ver o que o Bruno tem para falar para a gente poder discutir aqui entre a gente, que ainda não deu tempo, né? Vamos lá, Bruno. Exato, Sônia, corrigida a informação, também. Né? Não, apenas para deixar claro aqui, corrigida a informação, né? Sim. E estranho, né, Sônia? Por que tamanho ódio, tamanha, assim,
falta de consideração com uma menina de 14 anos, uma menina que foi o amor da vida do Timóteo. Eu até me recordo aqui quando ele deixou o Hospital das Clínicas, nós estávamos lá, né, com exclusividade para entrevistá-lo. Quando falou no nome da Kate, vocês se lembram muito bem, ele já se desmanchou em lágrimas, já começou a chorar, disse que sempre foi o grande amor da vida dele. Por quê? Esse ódio, né? Não dá para entender por dinheiro, por herança, por patrimônio. Não dá para entender por que do lixo ela veio e do lixo ela vai voltar, sendo que sempre foi da vontade do Agnaldo Timóteo dar uma vida digna, uma vida aí promissora pro grande amor da vida dele, que ele sempre deixou isso muito claro. É estranho, né, Sônia? Bastante. Olha ele aí deixando o hospital, isso logo depois, né, de estar se recuperando aí do AVC, tá? Vamos ver aqui, então, a opinião de cada um de vocês. Felipe, você não tinha concluído seu raciocínio? Dá para ser agora? Não, então, eu acho que, na verdade, agora pode dizer alguma, né? O que for. Você é engraçada. Sou mesmo. Você é engraçada. Olha, tu retoma, tá tudo certo. Bom, é o seguinte. Meu gente, tudo certo, vamos retomar, né? Terça-feira, quinta-feira quente. Gente, olha, eu posso falar a verdade? Eu não conheço, como eu disse, eu não conheço a irmã, não conheço o irmão. A minha amizade sempre foi com o Agnaldo. Para, Sônia. Tiago, fala você. Não, eu acho que assim, a gente tem que olhar essa história com muita seriedade, porque, e principalmente eu acho que os magistrados, eles têm que botar fim nessa história de ficar questionando o que está escrito no papel. Porque senão a gente vai ficar aqui e a gente não vai respeitar a vontade daqueles que são donos do patrimônio e que têm o direito de deixar esse papel escrito para quem quiser. A gente está aqui, eu, Vlad e o Felipe, a gente discorda, acha que tem que ficar 100% para Kate, a gente discorda. Isso é uma coisa nossa. Mas se está no papel, que siga, é igual manual de instrução. Sim. É manual de instrução, nada mais é do que manual de instrução. Olha, tá aqui, ó, segue, 10% para um sobrinho, 10% para outro sobrinho, aí você deixa 30% e 50% para a filha. Não tem o que questionar, está no papel. Sabe se o Timotinho é um dos afilhados? Então, na verdade, você sabe que o Timotinho acabou, por isso que eu estava... Ele acabou de me mandar um áudio, inclusive eu até colocar aqui, olha, para vocês ouvirem. Pode colocar. Você já ouviu? Pode, já ouvi. Boa tarde, Felipe Campos, é o Timotinho. Cara, é muito chato, estou muito chateado com isso tudo. O Agnaldo não merecia isso. Eu já pedi ao advogado que pare com isso, que respeite o Timóteo. Já falei com os irmãos do Agnaldo, eles estão passando do limite. A privacidade que o Agnaldo sempre teve esses anos todos, não está tendo. Eu vou ter que tomar as providências que eu não queria tomar contra todos. Boa tarde. Tá aí, né? Ele tá realmente indignado. Mas eu acho que com toda o essa advogado história. é o que menos tem. Eu acho que o que menos tem melhores bucha. intenções é o advogado. Eu também não entendi porque que ele está implicando aí com o doutor Sidney Lobo, mas eles vão Ou se talvez entender. com o advogado da parte da irmã. Porque só pode ser, eu acho que só pode ser com o advogado da parte da irmã, porque o doutor Sidney não tem o que questionar, totalmente gente. a favor do Timóteo. E outra, e se também passasse o doutor Sidney, podia falar isso, né? Vocês querem ter a tutela da Kate, essa história toda, o mesmo texto que você deu pro pai, você dá para os irmãos. Fala, tá aqui, ó, só de material é 2.500. Vamos pagar Tá certo, agora, né? Com tá essa certo, parte aí. é isso mesmo. O que foi? É isso mesmo, porque ajuda na despesa. Bom, vamos aqui para o sorteio. Chegou a hora, né? O inverno está quente aqui na nossa Rede TV com o Festival de Prêmios Inverno da Sorte. E para você que é assinante, a gente dá vantagens exclusivas. Todos os dias a nossa programação aparecem vários QR Codes premiados. Então fica atento. Quando um deles aparecer, aí você já aponta a câmera do seu celular para o QR Code, pega seus pontos e vai juntando. Quando você conseguir juntar 1000 pontos, aí você ganha mais um cupom para participar dos sorteios, tá? Ao longo da semana, você pode até triplicar as suas chances, isso que é benefício, mas é só para quem já é assinante do Rede TV Plus, ok? E agora vamos conferir quem é que vai levar para casa essa Smart TV LED 40 polegadas maravilhosa. Roda o sorteio. Rodando, rodando, rodando. Vai chegar, tá aí.
Para onde? São Paulo, mais uma vez São Paulo. Ó, tá que é pé quente aqui essa região, né? Parabéns aí ao ganhador ou ganhadora. Mas quando é uma TV, a família inteira, né? Se sente premiada realmente, viu? Principalmente se não tirar da tarde a sua e é prêmio em dobro. Verdade. Olha aqui só algumas manchetes antes da gente ver o recadinho da Kate. O Gerson Brenner recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 do portal R7. Coisa boa, né? E o que ninguém esperava aconteceu. Viviane Araújo se casou aí com Guilherme Militão no Rio e já está até exibindo as alianças, segundo o Jornal Extra. Lembra quando o casamento ia ser no Domingão do Faustão, tudo acabou não rolando? Mas agora casou. Fernando Zor e Cacá Diniz trocam farpas e acirram a guerra de cantoras. Após o noivo de Maiara falar da Simone e Simária, o marido da Simone resolveu alfinetar o parceiro do Sorocaba. E assim vai, segundo informação da Keila Gimenez, também do R7. Saiu aquela notícia, vocês viram que a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert assumiram que eles comeram a placenta no dia do nascimento da filhinha deles, né? E aí o que acontece? O Zé Felipe, o filho do Leonardo, que agora tá para ser pai, a cabeça dele pirou, tá a mil. Ele acha que ele vai ter que fazer a mesma coisa, ou seria bom fazer porque é hipernutritivo. Ele se mostrou surpreso ao descobrir que os pais podem comer a placenta após o parto do bebê. Isso virou um assunto assim, tem médico explicando isso para tudo quanto é lado, né? Não? Tem whey protein, gente. Pelo amor de Deus, comer placenta, não precisa. É igual manga, coisa tem que comer dentro de casa. Não tem que mostrar pra ninguém. Tira foto. Olha, você descasca a manga, vira uma manga assim. Não, e assim, o Wilbert e a Fernanda, eles colocaram fotos. Tem foto deles comendo. Então foi a cara do Felipe. Não, é um horror, gente. Sabe manga que você lambuza tudo na casca, falar você não sabe? ser cancelado. Bom, pelo menos alguma coisa, porque tudo que o Rodrigo Hilbert fazia também, o povo, olha, ele construiu uma capela para casar, e é para ele sabe cozinhar, é para casar, ele sabe o quê? Vai. Pelo menos tem alguma coisa que a gente fica, não é 100%. Olha aí, eles comendo a Deus do céu, Sônia Abrão. Olha aqui, Deus é mais. a Maria Manuela, isso no dia do parto, diretor, o Thiago está aqui passando mal de verdade. Quem come também, que comeu a placenta dos filhos, foi a Gil, como ela chama? Que tem filha do Gilberto a Gil. filha do Gilberto Gil, esqueci o nome dela agora, que faz o programa de culinária. Ela também comeu as placentas dos filhos. A Bela Gil. Bela Gil, exatamente, a Bela Gil. É isso aí, mas voltando aqui para o nosso assunto, Bruno, cadê você para você dar suas redes sociais aí, antes da gente ouvir o recado da Bela? Perfeito, Sônia Abrão. Eu estou no Instagram, no @BrunoTálamo, e estou no meu site também, no brunotálamo.com.br. Obrigado, Sônia Abrão. Obrigado a todos aí da bancada. Você vai continuar a postos nesse caso, né? Com toda certeza. Com certeza. Falou, então. Obrigada. E vamos agora. Foi um momento do nosso programa, né, em que o Timóteo estava aqui, ele veio para falar da recuperação dele do AVC e tinha um recado da Kate para ele. E ele ficou muito emocionado. Vamos ver agora. É isso aí, tem surpresa para Aguinaldo Timóteo. Mas que maravilha, meu. Eu na cadeira de roda. Quem foi que filmou aquilo que eu tô velho? Cabelo branco, coitadinho do crioulo. Cadê a surpresa para o Timóteo? Eu acho que isso foi ontem. Querida Sônia Abrão e toda a equipe, obrigada pelo carinho e respeito com meu pai. Ai, meu Deus. Pai, eu queria te dizer que você é uma pessoa muito especial para mim, que eu te amo muito. E te agradecer por tudo que você fez e faz por mim. E eu ainda quero viver muitos anos ao seu lado. Um beijo. Meu Deus do céu, minha filha, você é a razão da minha vida. Eu me mataria por você, minha filha. Você me chamou de papai com 1 ano e 5 meses. E desde então eu tomo conta de você como se fosse gerada por mim. Papai te ama muito, Kate. E deseja para você toda a felicidade do mundo. Por isso nós fomos ao advogado para resolvermos a situação. Um beijo muito carinhoso do Aguinaldo Timóteo, Kate. Nossa, mas a Kate tá uma moça. Nossa, 13 anos, hein, Céu? Tá uma moça. Quantos anos? 13? Meu Deus, tinha 1 ano e 5 meses. Gente do céu. Quando eu a conheci, tinha 1 ano e 5 meses.
E virou sua filha mesmo, Ela me chamou né? de papai, ela tinha 1 ano e 5 meses. Me chamou de papai, papai. Tô aqui, minha filha. Graças a muito Deus, linda, né? Muito bonito. E você perdeu uma filha, né, Timóteo? A minha Elizabeth, que era filha, como é que chama? Biológica. Ela, eu não cuidei dela como cuidei dos outros depois, do Márcio, do Marcelo. E hoje a minha razão de viver está ali, que é a Kate. Mas a minha filha Elizabeth, ela morava com a mãe. A mãe, lamentavelmente, se envolveu com traficantes e foi morta por traficantes. Mas quando a minha filha morreu, eu estava hospedado aqui no hotel, onde ficava a chacrinha, ficava todo mundo. E a mãe não me descobriu. Quando eu soube, minha filha já tinha ido embora e eu fui lá onde ela foi enterrada, pedir perdão a ela, porque, lamentavelmente, ela não vivia comigo, vivia com a mãe. Uma criança linda, chamava-se Elizabeth. Foi embora com 8 anos. Você se arrependeu de não ter convivido? Eu detesto essa palavra arrependeu, mas eu me analiso, eu me julgo, porque eu não tinha conhecimento da beleza de que é uma criança crescendo. Só isso aconteceu com o Marcelo, que o Marcelo chegou com 6 meses, foi crescendo, daqui a pouco estava com ele, papai, papai. Então ficou mais fácil de eu entender a beleza de uma criança. Antes eu não conhecia. Ela veio antes. Mas minha filha veio antes. Foi uma aventura lá em Poços de Caldas. A menina invadiu o meu apartamento, acabamos namorando e ela apareceu 6 meses depois, fotografada. Por que você está me falando isso? Que a filha é sua. Tá aí, né? Essa história que a gente tinha falado para você, que ele também fez questão de revelar em detalhes aqui no nosso programa. Voltando aqui, tá emocionado, Thiago, ainda? Não, eu tô, Sônia, porque assim, não tem o que você procurar, não tem aonde você arrumar pelo em ovo. E com as declarações do Aguinaldo Timóteo, Sônia Abrão, olha a reação, porque as pessoas, elas falam, o corpo fala. Quando você fala, olha, Timóteo, tem um recado, tem uma surpresa para você. Olha como se porta o Aguinaldo Timóteo. Sim, é emocionadíssimo, né? Ele trava, ele começa, olha aí, ó, pronto, olha aí. Foi na hora, na lata. Entendeu? Então assim, e depois, quando ele sai disso, e ele vem e ele faz mais uma das tantas declarações de amor que ele faz para Kate Evelyn, gente, não dá. E vamos ser sinceros, aqui entre nós, quem conhece um pouco sabe que essas coisas, esses trâmites todos de legalizar, de papelada e tal, isso custa. Isso custa advogado, isso custa também. E entre nós aqui também, porque não é segredo, o Aguinaldo Timóteo não atravessava das melhores fases financeiras. Ele falou, né? Ele sempre foi transparente nisso. Então, gente, quando às vezes a pessoa pode falar, pô, mas ele falou isso em 2019, falou isso em 2020, chegou em 2021, ele não fez. Gente, isso custa. E aí você fica, por mais que você tenha, porque com o telefonema a gente vai resolver. Mas, pô, a gente quer resolver da forma que tem que ser resolvida. Olha quanto custa. Público, né? E tá público, é público. Não, Tudo que ele disse é público, né? Ele está mais do que desejando realmente a adoção dessa menina. Exatamente, ele não tem o que falou contestar. Isso, né? Aí no finalzinho ele ainda fala, e a gente já está resolvendo negociando para resolver isso. Negociando para resolver. O negociar, gente, é tutu, dinheiro, mas não é de dar dinheiro para lá e para cá. A papelada também, né? A papelada custa, o advogado custa. É muito caro, entendeu? É muito caro um processo de adoção. É muito parece caro que não. e demorado. E ele tinha essa sensação de urgência, porque depois que ele se recuperou da história do AVC, ele soube tudo o que foi feito, aquela história de tirar o motorista da Kate, de não querer pagar as coisinhas dela, que ele sempre pagou, ele soube disso. Então aí ele já queria garantir a menina mesmo, garantiu. E olha aí, a confusão tá do mesmo jeito, né, Vlad? Eu acho que cai por terra essa alegação de suposta confusão mental do Aguinaldo Timóteo, porque hoje mesmo eu perguntei para o Thiago, não perguntei? Eu falei, Thiago, qual foi o último dia que o Aguinaldo Timóteo te mandou mensagem? Aí ele viu lá no celular, às vésperas dele ser infectado, e antes de ir para o hospital, ele estava falando normalmente. E se ele tivesse alguma confusão mental, ô Vladimir, ele teria tido uma confusão mental nesse programa que está aqui do lado. E ele não teve nenhuma confusão mental, porque este programa foi depois de tudo que ele sofreu na Bahia, que ele estava numa cidade... Não, foi o primeiro programa que ele fez. Esse programa foi em dezembro de 2015.
que dia 12 de dezembro de 2019, tá? Quer dizer, praticamente 2020 já, né? Se você for uma pessoa curiosa, esse programa está disponível na internet. Sim, você tá coloca mesmo. a data, programa A Tarde é Sua e a data direitinho. Agora, você vai ver feio. se no programa ele tem alguma confusão muito mental. feio o que a irmã disse, né? Do lixo ela veio, do lixo ela voltará. Nossa, e ela veio Eu com acho um que aninho isso e pouco. é de uma tristeza, de uma banalidade, de uma atrocidade. De uma desumanidade, né? Vamos aqui agora falar um pouquinho de alguns assuntos que estão aí nas manchetes sendo muito comentados hoje. Ainda sobra para os Big Brothers, né? Para os Big Brothers, Brother. é Big Brother. Juliette está na pauta do dia porque veio a história de que o Gil vai ter um quadro no programa Encontro da Fátima Bernardes. Juliette entraria para o time de apresentadores do É de Casa, o programa aos sábados pela manhã da Rede Globo de televisão também. Juliette disse que não, ela não foi escalada, ela não entrará para o É de Casa. Se a Globo tem ou não um outro projeto para ela, ninguém sabe, mas que isso não vai rolar, não vai rolar. Pelo menos é a informação de hoje. Outra coisa em relação a Juliette, faz ou não faz as pazes com a Sara? Vira amiga da Sara mesmo ou não? Não. Deixa lá no passado, deixa a Sara seguir o caminho dela e você segue o seu, que você vai estar livre de más vibrações, viu, Juliette? Pelo menos é o que eu acho. Conheceu no carnaval, esquece. Passou, Exatamente. já foi, cada um segue sua vida. Problemas de Big Brother não sobem a serra, certo? Fala aí, Eu acho que vocês eu acho acham? que poderia tentar, ninguém precisa ser amigo de ninguém, né? Porque o povo força muito, quero ser amigo. Mas eu acho que manter uma relação... Levar pra vida, né? Tem aquelas coisas. Assim. É igual namoro namoro de praia que não sobe praia, serra. de verão. Né? Namoro de verão que não sobe serra. Eu acho que é isso, foi lá, tropeçaram, porque senão você não vai ser amigo da casa inteira, porque todo mundo falou mal dela. O único que não falou mal dela foi o Lucas, que se livrou, que saiu antes, porque se tivesse na panela também, não duvida que ele estaria na roda lá. Não, eu duvido. Quando veio a notícia que ela que ela ia ficar no É de Casa, logo na sequência eu fiquei feliz com a Globo desmentindo. Porque ninguém merece apresentar aquele programa, né? Aquele programa é um programa a Juliette nessa saída triunfal e pro É de Casa. Eu falei, não, gente. Ela merece um negócio melhor. Nossa, mas eu acho que ela merece ou não? Ela merece. Com 25, quase 30 milhões de seguidores, ela vai fazer o que lá no É de Casa? Trabalhar, mas ela que então trabalha em outro projeto, que monta em outro projeto. Agora ela vai fazer o que lá no É de Casa? De sábado de manhã, Sônia Abrão? Qual o problema? Não, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver com o quanto é importante passar por fases e subir degraus é o que fizeram com a Rafa Kalimann. Pegaram e colocaram a menina para apresentar o programa. O programa é muito ruim, para apresentar o programa. Então não adianta achar que a Juliette participou do reality show, ela vai conseguir. Vai fazendo um esquenta, vai lapidando, vai fazendo um negócio. Ela poderia colocar. Ela não faz o lance da maquiagem. Mas ela faria uma coisa mais show. E aí cada um vai se virando, se desenvolvendo. O que foi? Eu acho que ela tem uma coisa mais show, sabe? Show do quê? Você vê ela apresentando programa de auditório? Não, de auditório não pode, porque não pode ter aglomeração. Como que vai ter auditório? Deixa ela pirar, menina. Agora você pirou, você pirou, viu, Thiago? Olha aqui. De Sariete. Rola, será? Encontrei. Não tem um problema de conversar e tal. Eu só tô aberta, não tenho nenhum problema. Não vi tudo, eu tô escutando muita coisa. Alguns falam, Sariete, outros falam, não falem com ela. Tipo, cada um fala uma coisa. Eu não vi, mas de toda forma eu agradeço o carinho de quem torce por Sariete. Toda forma de amor pra mim é linda, então se vocês amam, tranquilo, pra mim tá tudo bem. Bom, nós vamos encerrar com momentos de fé, são imagens da vinda da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que é o nosso programa, isso há uns anos atrás, não é? Se eu não me engano, 2017 são as imagens que nós vamos mostrar para vocês agora. E aproveitem, né? Façam suas orações, vamos pedir aí para que essa pandemia vá embora, que Nossa Senhora de Fátima nos atenda e rogai por nós.